Seguindo então aqui, gente, a gente estava falando sobre essa complexidade dos dias atuais e que nós, como igreja, precisamos nos preparar para dar essas respostas, né? Que as pessoas vão num culto buscando resposta, buscando saída e a gente não pode deixar essa lacuna aberta, né? Que nós precisamos, enquanto corpo pastoral, mais até do que nunca, nos preparar para estarmos respondendo a essa demanda, ok? Também comecei a falar que nós não podemos negar que nós estamos vivendo num tempo, né, num clima cultural muito distinto da modernidade. Que existem perguntas que não eram feitas e agora são. Existem resistências que não haviam e agora existem. São reais contra a igreja, né, contra a proclamação da palavra do Senhor. Então a gente não pode deixar passar dessa maneira, tá? Muitos ficam embalados nessa promessa da modernidade, do bem-estar humano, do bem-estar das pessoas. E a gente começa até a falar um evangelho do bem-estar, né? O cúmulo do absurdo é as pessoas dizerem assim: ai, se isso aqui está muito difícil é porque não é de Deus. Ai, se isso aqui não traz paz é porque não é de Deus, né? E aí as pessoas vão misturando as coisas todas. Como assim? Se só é de Deus quando está tudo tranquilo? Ué, e a perseguição dos cristãos? Aquilo ali, Deus não estava junto com eles, não? Então não é assim, não. Muitas vezes a gente vai ter muita dificuldade, sim, para fazer coisas, para viver o evangelho. Então a gente não pode aceitar uma teologia do bem-estar somente, não. Se Deus quer só o teu bem-estar, você vai ser só feliz, vai dar tudo certo. Não é assim, né, gente? A menos que você considere o tudo certo é a coroa da vida. Aí é tudo certo mesmo, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Mas não é o bem-estar como muitas pessoas querem o evangelho do bem-estar, né? Até porque esse reflexo dentro da teologia? Porque o mundo moderno veio trazer esse conforto, esse bem-estar para o ser humano. Então você vê, antigamente, né, a gente tinha que levantar, por exemplo, para trocar de canal. Hoje em dia você tem o controle. Você tem o controle do ventilador, do ar-condicionado, tudo tem um botãozinho que você aperta, está tudo tranquilo. Você tem o mínimo de esforço, você tem o maior conforto possível, né? Teu sofá reclina, tua poltrona, micro-ondas, você bota a comida rapidinho, ela esquenta. Então, tudo foi sendo facilitado, né, para que a gente pudesse ter conforto, bem-estar, menos trabalho. E muitas vezes o ser humano dessa pós-modernidade, ele quer usar esse mesmo conceito social junto com Deus, junto na sua fé. Então, quando ele ora e não recebe a resposta, não quer mais essa fé. Isso aqui está demorando, eu já pedi a Deus, ele não me deu. Então Deus não deve ser muito real, né? Então essa história da igreja aqui é meio furado, porque, Deus dizer não, então, aí é uma coisa que a gente nunca vai admitir, né? Nesse pensamento pós-moderno, onde todas as minhas vontades precisam ser realizadas. A gente vê até a maneira da criação dos filhos, como transicionou de anos para cá, né? Eu estava outro dia, alguém comentando, nossa, antigamente chegava um idoso, a criança automaticamente se levantava para o idoso sentar, né? O pai, a mãe botava o filho no colo para o idoso sentar. Hoje em dia, o velhinho que cai no chão torto, cansado, mas a criança nem se liga, né? Nos tempos antigos, quando os adultos conversavam, as crianças nem estavam no mesmo local, porque se entendia que era assunto de adulto. Então a criança ela podia viver mais plenamente a sua infância, né? Sem ouvir essa amargura, esses dilemas ou essas situações às vezes complexas que os adultos vivem.
se respeitava esse tempo de amadurecimento, não só biológico, não só do corpo físico, mas da própria maturidade emocional e intelectual para lidar com alguns temas e alguns assuntos, né? Eu abro até aqui um parêntese que tem essa questão hoje de sexual, né? De crianças amputarem seus membros genitais para mudar de sexo na infância ainda, quer dizer, um assunto que nem devia estar sendo discutido, né? Nessa faixa etária. A criança devia estar brincando, estudando, descobrindo coisas, sendo curiosas, né? Podendo, curiosas com a própria criação de Deus, com os insetos, com, né, o escuro, a claridade, com, enfim, tanta coisa que a infância proporciona, né? E hoje em dia isso foi bastante roubado das nossas crianças, infelizmente. Então, é uma realidade, é o mundo real que nós estamos aqui. E essa modernidade, ela entrou dentro da igreja. E quando entrou, veio o quê? O conflito, né? O conflito, porque a palavra do Senhor, ela é imutável. A gente pode aplicar no nosso dia a dia, dentro da nossa realidade, mas os conceitos da palavra do Senhor são imutáveis, são eternos. Então, muitas coisas assim a gente foi ignorando, foi abandonando e foi tendo prejuízos muito grandes. Então, a antropologia teológica vai trazer esses dilemas internos, né? Por quê? Porque as pessoas que estão na igreja, elas compõem a sociedade, elas estão no mundo real e elas vão trazer para dentro da igreja essa experiência de ser humano que elas têm fora da igreja também, né? Então essa sombra da modernidade, essas densas sombras estão presentes e precisam ser encaradas por nós, tá? Quando a gente lembra das duas grandes guerras, as guerras mundiais, a gente vê os reflexos que elas proporcionaram no ser humano. A maneira como o ser humano foi afetado pela brutalidade das guerras o fez, por exemplo, a questionar muito a existência de Deus. Deus existe? Como que o ser humano fez tanta crueldade? Como que Deus não fez nada? Como que Deus ficou inerte? Deus não existe, né? Então a gente tem vários questionamentos que vão sendo feitos a partir dessas experiências brutais que o ser humano teve, né? E a igreja precisa se preparar e estar respondendo a isso. Então esse conjunto de atrocidades das guerras, esse mundo mais humano prometido pela ciência, esse mundo onde tudo será facilitado, né? Ou pela tecnologia, isso não se concretizou de maneira efetiva, embora possa ter se concretizado para alguns favorecidos. A fome, a miséria ainda é uma realidade mundial, né? E a gente vê aí a questão mundial que existe sobre a agricultura, sobre a pecuária, né? Se você gosta um pouco de ficar antenado sobre esses assuntos nacionais e internacionais, eles estão super, hiper presentes aí, né? Nós podemos ver também que uma grande parte da população mundial vive de uma maneira desumana. É real. A fome, a falta de estrutura de saneamento, a falta de emprego, a falta de escolaridade, a prostituição infantil, né? O sequestro, o tráfico de criança. Gente, é muita coisa que é real, né? Mulheres, mães que vendem suas filhas para prostituição, né? Às vezes para suprir a sua questão das drogas, do alcoolismo. É real. Vou contar para vocês um caso. Numa das igrejas que eu fui pastora, tive um caso concreto desse. Uma pequena menina que ia na nossa escola dominical,
devia ter seus 10 aninhos de idade, penso eu, 10, 11 anos. Ela começando a ficar com um corpinho de mocinha, né? E a sua avó, ela morava com a avó, ela era drogada, ela consumia álcool também, tinha uma vida totalmente perdida. E a avó queria colocar a menina na prostituição para ganhar dinheiro, aquela menina de 10 anos de idade. E a menina que já tinha ali a sementinha do evangelho, né? E também, não só pela semente do evangelho, mas acho que o próprio instinto de honra que existe dentro de nós, que ainda não havia sido corrompido pelo pecado. E a menina se negando, e a avó pegou o álcool, jogou na menina e ela ia atear fogo na menina, porque a menina não queria se prostituir como ela estava ali exigindo, né? Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. E o pastor, na época, meu marido, atendeu aquela senhora, atendeu aquela criança, pregou o evangelho para aquela senhora, ela se converteu, ela, né, teve um processo de libertação mesmo, ficou algumas vezes possessa, precisou de todo um acompanhamento, de tirar documentos como identidade, de entrar com pedido de auxílio, porque tinha um filho já de seus 30 e poucos anos, né? Que ele tinha problema neurológico, ele era mudo, ele batia nela. Então era uma história muito complexa, muito cheia de precisando de ajuda, de socorro em muitas áreas, né? Então, quando você tem uma pessoa na igreja, quando vem uma pessoa para a igreja, não é só aquela pessoa para cantar, orar ali e ouvir a palavra e ir para casa. Você às vezes vai encontrar a história de vida que está totalmente embaraçada pelo pecado, pelo diabo, sabe? Que o evangelho vai precisar entrar com poder, com graça mesmo na vida daquela pessoa. Então, são essas pessoas que a gente vai encontrar, são essas pessoas que vão estar dentro da nossa igreja. E bendito seja Deus que elas estejam mesmo, né? Mas que a gente possa não só estar fazendo um culto, mas estar entendendo que a nossa ação pastoral e a nossa ação enquanto igreja precisa ser maior do que isso, né? Nosso ministério de consolidação, de discipulado, visitação, de acolhimento, né? Precisa ser maior do que isso, nossas sociedades, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Então, eu estava falando sobre as duas guerras. A natureza também, se a gente está falando aqui do ser humano e da tragédia humana que existe mundialmente, né? Dos miseráveis de tudo, né? Mas especialmente dessa infraestrutura para ser humano mais pleno. Também, por outro lado, nós vemos a natureza sendo depredada, destruída de uma maneira absurda, como se não houvesse um Criador, né? Então, poluição dos rios, poluição do ar, a questão de terminar com os animais silvestres. Gente, a lista, desde a minha época de escola, lá a gente chamava de primário, né? Fundamental 1, já era visto com muita preocupação a falta de cuidado com a natureza, com a criação de Deus. Então, é algo que a gente também precisa ter esse olhar com cuidado. Às vezes a gente vai ter pessoas na nossa comunidade que moram na beira do rio. Essas mesmas pessoas jogam um monte de coisa, de lixo, sofá, televisão velha, sei lá o que, dentro desse rio. Gente, é óbvio que quando chover, o rio não vai ter como correr a água livremente, vai ter enchente, né? Então, desde esse cuidado menorzinho, né, de ensinar, não se joga lixo no rio, né? Tem que ter um lugar que vai ser coletado. E eu não estou falando nem de coleta seletiva ainda, né? É o anterior, é o basicão mesmo,
que a gente precisa começar a ensinar, né? E quem sabe fazer alguns atos. Nós agora, o nosso bispo inaugurou o dia do legado, né? Quem sabe fazer plantio de árvores frutíferas, eu não sei, né? Mas ter um dia de melhor cuidado com essa criação de Deus, não só na teoria, mas também na prática. Já já a gente segue.